Olá, alunos do terceiro ano, aqui é o professor Nilson, boa noite a todos. Olha, hoje a gente vai ver o que é o grau de um polinômio, certo? Essa é uma parte fácil, ela é mais conceitual de visualização, tem poucos cálculos, certo? Ele diz, seja A0, A1x, A2x2, até o ANXN um polinômio não nulo. Chama-se grau do polinômio f, representa-se por símbolozinho aqui de grau, uma letra grega, ou o G mesmo, GR, para dizer que é grau de f, o número natural P, tal que a P é diferente de zero, e aí é igual a zero para todo I maior do que P. Ou seja, isso quer dizer que se o AP for diferente de zero, o coeficiente AP, o termo que acompanha ele, vai ter exatamente o expoente P, que é o grau do polinômio, ou seja, é o maior grau, é o maior número que o expoente apresentar no polinômio. Deixa eu dar aqui o exemplo para vocês vão entender melhor. O primeiro exemplo, o polinômio f de x, está dizendo que o grau dele é 4. Observe que é o maior expoente que a variável apresenta. O maior expoente que você vê na variável é 4. Aqui que não tem a variável, a gente diz que o expoente é 0, expoente 1, expoente 3, expoente 4. O segundo exemplo aqui, observe que o maior expoente é o 2, é o grau do polinômio. Então, essa notação aqui ela é muito pesada, não é para a gente entender, mas é fácil entender que o grau do polinômio é o termo cuja variável apresentar o maior expoente, certo? Esse é o grau, esse expoente vai ser o grau. O terceiro exemplo, você observa que tem x elevado a 1, x elevado a 2 e aqui x elevado a 3, certo? Agora, ele diz assim, o grau de H é 2 se o A for igual a 4 e o grau de H é 3 se o A for diferente de 4. Por que isso? É porque se o A for 4, aí bem aqui fica 4 menos 4 dá 0. E aí esse termo desaparece. E aí esse seria o de maior grau. Certo? Entenderam? Se o A for 4, igual a 4, aí 4 menos 4 dá 0. E aí 0 vezes o x3 ia ser 0. Esse termo ia desaparecer. E aí esse aqui passaria a ser o de maior grau. Ok? Se o A for diferente de 4, então esse termo não vai zerar, o de maior grau é 3, ok? A gente chama o coeficiente dominante, o coeficiente de f, que possui o grau do polinômio, certo? Esse seria o coeficiente dominante, ok? No caso, bem aqui o coeficiente, se o A for diferente de 4, é o A menos 4. Aqui o coeficiente dominante é o 5. E aqui o coeficiente é o menos 6, tem que considerar o sinal, ok? Como é que seria o grau da soma de polinômios? Ora, se você tem dois polinômios f e um polinômio g, eles não nulos, o grau da soma é sempre o maior valor que apresentar em um dos polinômios, ou seja, o grau da soma, ele diz aqui, é o máximo entre o grau de f e o grau de g. Ou seja, se o polinômio g tem o grau maior do que o de f, vai ser o grau do g. Se o polinômio f tem o grau maior do que g, vai ser o grau do f. Ok? Isso aqui é simples, eu vou mostrar aqui com um exemplo aqui. Se você tem um polinômio f, que é o polinômio x ao quadrado mais 3x, e o polinômio g, que é o polinômio 3 mais x elevado a 2 mais x elevado a 3. Ora, o grau da soma, se eu quisesse somar esse, com certeza seria 3, porque o grau do g é 3, e o grau do f é 2. Observa que o grau aqui é 2. A soma, o f de x mais g de x, seria você pegar os termos semelhantes, em x3 só tem esse. Em x2 tem esse e esse, então x2 mais x2, 2x2, opa, aqui é 3, né? Em x só tem esse, então mais 3x,
E o termo independente só tem esse, mais 3. Então, observe ó, que o grau desse polinômio da soma é grau 3, que é o mesmo grau do g. Ok? Os exemplos aqui, ó. Ele tem o polinômio f, que é de grau 2, o polinômio g, que é de grau 1. Então, é claro que a soma vai ser ó, grau 2, porque o grau do f é maior. Observe que a soma, ó, grau 2. Esse aqui seria o polinômio soma. Ó, 2 mais 1 dá 3, 3x mais x dá 4x, e x2 só tem esse, repete, só tem esse termo, não é? O segundo exemplo aqui. O f tem grau 2, o g tem grau 1. Então, vai ter grau 2 a soma. A soma, grau 2 vai ser o mesmo. Deixa eu ver o segundo. Ó, aqui tanto f ó, tem grau 2 como o g tem grau 2. Então, como é o maior entre os dois, não tem maior, pode ser de qualquer um, mas vai ser ó, grau 2. Quando você fizer a soma, ó, 2 mais 1, 3, 3x dá 4x, e 2x mais x ao quadrado dá 3x ao quadrado. Mas o grau permanece 2. Terceiro exemplo, ó, o f tem grau 2, o g tem grau 2, então, nesse caso aqui vai acontecer uma coisa diferente, porque f mais g de x é 5, mais 5 mais i, ou i mais 5 vezes x, certo? Só que aqui eles disseram que dá 0. Na verdade, um deles tinha que ser menos, que aí 5 menos 5 seria 0. Aqui o livro deve ter cometido um erro, que um deles iria anular o outro. x2, aí menos 5 mais 5 dá 0, aí esse termo ia desaparecer. Por isso que o grau ficou 1, o grau da soma, certo? Isso aqui ocorre esses problemas. Na soma pode acontecer de baixar, certo? O grau do produto. O produto, está dizendo aqui que o grau do produto de dois polinômios é a soma do grau de f mais o grau de g. A soma, você soma o grau de um mais o grau do outro. Os exemplos, que é para a gente entender melhor. Primeiro, o f de x é 4 mais 3x elevado... Aqui tem um n, então eu vou deixar n, deve ser 2, deve ter tido um erro de novo aqui. Aqui diz que é grau 1, certo? Se é grau 1, isso aqui deve ser 1, ok? Já que é grau 1, onde tem esse n. O g, ó, grau 2, que é o expoente 2. Quando você faz o produto, vai dar esse polinômio aqui, que tem grau quanto? 3, que é a soma desse mais esse, ó, 1 mais 2, conforme aqui, ó, o grau do produto de dois polinômios é a soma do grau de um polinômio mais o grau do outro, é só somar. Então, no caso aqui, ó, vai dar um polinômio de grau 3, 1 mais 2, 3. O segundo exemplo, ó, o f tem grau 3, tá aqui, ó, grau 3, o g tem grau 3 também. E quando fizer o produto dos dois polinômios, vai dar esse polinômio aqui que tem grau 6, ó, que é exatamente 3 mais 3, o grau do f mais o grau do g. Bom, sobre grau de polinômios é só isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Até a nossa próxima aula.